E vamos aí de mais um react do Oliver Stankel, não sei como é que pronuncia, meu alemão, não falo alemão, no Inteligência Limitada, falando sobre a China. E vamos lá. A Highway então tá sendo prejudicada Highway da autoestrada? Não, cara, Huawei. pelos Estados Unidos. Isso não gera um sentimento Sim. pior? Quando Eu acho que tem uma clareza grande agora na China que os Estados Unidos não quer que a China se transforme em uma grande potência. Isso já ficou claro. Isso não é de agora, né, cara? Isso não é de agora. O Churchill dizia, uma coisa de 100 anos atrás, a gente não pode deixar a China se organizar e virar um país sozinho, porque a China, naquela época, já tinha aí mais de 400 milhões de habitantes, e eles sabiam do poder que a China teria se juntasse. Então não é de hoje, né, que todo mundo sabe, até pela questão de supremacia branca e colonialismo. Claro, certo. Né? Então, certo. A política global sempre foi assim. Né? Uma grande potência, o que faz? Ela olha e vê quem pode me ameaçar lá na frente. Quando surge alguém, essa grande potência gera, e não só os Estados Unidos, todas as potências no passado fizeram isso. A Inglaterra, a Espanha, a própria China busca combater outros atores que podem lá na frente ameaçar a grande potência. Os Estados Unidos fez isso na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial com o Japão e a Alemanha, e na Guerra Fria com a União Soviética. Estados Unidos teve em guerra em 96% do tempo da existência deles. Só isso, 240 anos, sei lá, um negócio assim. Então não foi só na Primeira, na Segunda e na Guerra Fria. E agora não tem mais como fazer igual, porque a integração econômica avançou tanto que corta, vamos dizer, impor sanções contra a China levaria ao colapso da União Europeia, dos Estados Unidos. Então, os próprios Estados Unidos já está numa situação de interdependência mútua econômica total. Mas a contrapartida é válida também? A China também? Sim, a China também é muito dependente. Então agora, aos poucos, surge esse processo de afastamento, mas que é muito doloroso e que também vai impactar o Brasil negativamente. A economia brasileira também se beneficiou bastante de um sistema aberto. Entendi. E se a gente coloca como a queda do Muro de Berlim um marco desse começo de globalização, a gente já tem um marco dessa desaceleração? É interessante. Eu acho que, aliás, o ponto de partida assim, para um mundo mais globalizado até vem antes da queda de Berlim. Foi há 50 anos a decisão do Nixon e do Kissinger, do chanceler dele, de se aproximar da China, que já nessa época os americanos percebiam o grande potencial do mercado chinês, mas acima de tudo a China foi um parceiro importante contra a União Soviética. Tá. Mas a partir desse momento havia uma aproximação. Os anos 80 na China foram de abertura, de aproximação, e eu diria que eu não sei se tem um grande momento. Eu acho que houve sim uma visita, uma reunião entre Obama e Xi Jinping na Califórnia, e é engraçado porque são os dois de camiseta, e na China uma pessoa falou: isso aqui é meio parecido, sabe, Winnie the Pooh e o tigre, é um desenho animado. E Obama é meio alto e o Xi Jinping mais baixinho, mais gordo, assim. Sim. Tanto que hoje o Winnie the Pooh é proibido na China, porque o Xi Jinping não gostou que ele fosse comparado. Meu Deus do céu, né, gente? Meu Deus do céu, 2022. 2022, tem gente que acredita que o ursinho Puff não é proibido na China. Winnie the Pooh, Disney, Shanghai. Ai, ai. Em 2022 tem gente que diz que o ursinho Puff é proibido na China. Tá aqui, ó. Em chinês, na Disney de Xangai, tem ursinho Puff. 2022, pelo amor de Deus, gente. Para de espalhar mentira. A ignorância é muito grande. Parado com essa imagem. Mas nessa reunião, Obama fez meio que a última tentativa de dizer: se vocês não aceitarem nossas empresas
se vocês não avançarem para permitir, né, que empresas como o Facebook pode operar na China, se vocês não respeitarem regras mais detalhadas, mais específicas na área de patentes, segredos industriais, etc., a gente vai ter que adotar uma postura mais agressiva em relação à China. Duas coisas. Empresas como Facebook, que aí hoje é a Meta, né, que é Instagram, WhatsApp, ou Twitter, ou Google, Microsoft, Apple, eles têm que se adequar a leis locais. As leis que eles se adequaram na Europa não são as mesmas dos Estados Unidos, por exemplo, que não são as mesmas da Rússia, que não são as mesmas do Brasil. Por que na China tem que ser diferente? Então eles têm que se adequar às leis chinesas. A Apple e a Microsoft aceitaram. Eles trabalharam com o governo chinês e aceitaram as leis chinesas, eles operam aqui. Tinder opera aqui. Bumble opera aqui. Por que o Facebook não opera aqui? Porque eles não querem. Eles não querem se adaptar às leis chinesas. Twitter a mesma coisa. Inclusive tinha Facebook e Instagram na China sem VPN. E o Facebook, se eu não me engano, é porque grupos separatistas terroristas em Xinjiang estavam se organizando lá dentro. Assim, né, que o Facebook é um antro de fascismo e neonazismo. A China pediu o Facebook, faz alguma coisa, né? Vão acabar com essa palhaçada. O Facebook, como a gente já sabe, caga e anda, até porque eles trabalham com o governo dos Estados Unidos, como eu falei antes. E aí os Estados Unidos têm interesse na desestabilização do governo chinês, numa possível, né, repartição do território chinês. A China falou, beleza, então acabou o Facebook na China. E aí quando eles compram o Instagram, logo depois, não tem Instagram. Quando eu entrei na China, dava para usar o WhatsApp sem VPN, hoje já não dá mais. Então, tem muita coisa envolvida nisso aí e essas empresas têm que se adequar à legislação local do país que elas vão. Na China não, é diferente. E a partir dessa reunião... Isso foi quando? Em 2014, isso... Pô, 2014 teve a anexação da Crimeia também. Teve também. Então importante. Era também uma... Houve aí uma percepção de que... 7-1, olha quanta coisa importante aconteceu. Então... Ixi, falando isso com alemão. Mas olha, eu assim, pra mim foi um dia triste também. Eu imagino, né? Porque você já estava aqui. Mas então essas coisas meio que marcam esse início. Eu diria que nessa época começou a degringolar, vamos dizer, esse mundo. Tá. E aí teve Trump. Mas mesmo sem Trump... O Trump é um reflexo, né? É um reflexo. Isso, não é? Eu acho que na política internacional a gente... Ele vem e falou que essa conversa do Obama com o Xi Jinping, que o Obama quis impor coisas, né? Que os Estados Unidos fazem, eles vão lá e invadem. E aí o Xi Jinping não aceitou, aparentemente, pelo que ele estava falando. E aí o mundo degringolou. Essa galera... Meu Deus. A gente tende a fulanizar muito os problemas. A gente acha que o Trump foi eleito, então começou isso. Ele não é a causa, ele é o efeito. Ele é o efeito. O Trump jamais poderia ter sido eleito 10 anos antes. Exato. O Trump é a política dos Estados Unidos. E nunca aconteceria na China, porque na China tem um processo gigante, extremamente eficiente, para que a pessoa chegue na posição de Xi Jinping. Já começa que tem que ter 40 anos de serviço público prestado. Mas dizer que ele é só um efeito... Mas é isso aí.